Graça e a paz, amém, queridos? Boa estarmos aqui, que prazer, que alegria. Antes mesmo de começar, eu quero glorificar o Senhor por esta oportunidade, agradecendo ao pastor Josimar, ao bispo, por essa oportunidade que ele abre para nós, em festividade, 38 anos de Menonita, uma igreja que já tem me ensinado muito. Antes de vir aqui, a gente tem conversado através da pastora Irene, que foi esse canal de bênção. Parabenizar a cada um de vocês e ao bispo. Bispo, parabéns pela equipe. O senhor tem uma equipe linda, tem um povo abençoado. Desde o dia que nós chegamos aqui, temos sido cuidado com honra. Está ali o pastor Paulo, que já é um amigo. Quando eu voltar para Paraty, pastor, por favor, já vou comprar a passagem, você volta com a gente. Abençoar a nossa vida naquele lugar. Uma equipe de excelência mesmo. Pastor Irene, que tem cedido ali a sua casa, junto com seu esposo. Pastor, que tem cuidado de nós, com muita honra. A gente está feliz demais de estar nesse lugar. Debaixo de muita expectativa. Me acompanha, minha pastora, a mulher que há 34 anos me pastoreia. Há 34 anos cuida da minha vida, a pastora Adriana. Essa é a mulher que puxa a minha orelha sempre. Os nossos discípulos lá na igreja sempre falam que tem inveja dela. Assim, eu tenho inveja da senhora, porque a senhora é a única que briga com o nosso apóstolo e ele não fala nada. E a minha filha Isabelle, que é ministra do altar, que é uma levita do Senhor naquela casa, está nos acompanhando também. E eu sou feliz por essa bênção que Deus tem me dado através. Ontem, pastora Andréia, como diz ela, quebrou tudo aqui, nos fundamentou na palavra sobre equibalo, sobre tanta coisa. E algo que realmente tem mexido com nós nesses tempos. Temos falado muito sobre isso, mas você não vai ver falar muito sobre equibalo ontem, porque ontem nós já fomos fundamentados sobre isso. E hoje eu quero muito poder compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo e através de nós. Você que nos conhece, que não nos conhece, que de repente não teve uma informação, meu nome é Sanderley, eu sou pastor da Igreja Apostólica Ebenezer, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Uma cidade que todo mundo junta dinheiro para ir passar férias. Então você já é meu convidado para ir lá. Se você quiser conhecer Paraty, eu já tenho um cantinho lá na minha casa separado para poder servir, para poder receber, ser bem-vindo naquele lugar, amém? Eu gosto de dizer que Paraty é fácil ter igreja lá, porque a gente chantageia as pessoas para poder ir lá pregar. Falei, gente, vem aqui, nós temos 365 ilhas, são 160 praias, tem 85 cachoeiras, vem para cá. Meus filhos têm barco, você vai passear num barco, vai dar uma voltinha. Convidei o bispo para poder fazer uma peça noturna, de snorkel ali, você poder pegar uns peixes. Quero só ver se eu mergulhar à noite lá. Mas nós pastoreamos dentro desse lugar. O Rio de Janeiro, ele vive debaixo de um céu. Apesar de eu estar lá já há 35 anos, mas eu sou de Belo Horizonte, me converti em Paraty mesmo, e a partir dali o Senhor vem falando coisas no meu coração e tem ministrado. Uma cidade muito pequena, nós temos aí próximo de 45 mil habitantes, mas o que rege o céu dessa cidade é o que tem despertado em mim um desejo cada vez maior de investir em pessoas para enviar pessoas. O tema do que eu quero pregar para você hoje é: de onde você foi tirado? Qual foi o lugar que Deus te arrancou? No livro de João, se você puder, abra comigo, capítulo 21. Apesar do bispo falar que o culto aqui termina 10h30, 11 horas, não sei como é que vocês têm coragem de terminar um culto tarde desse jeito. Lá em Paraty, se eu fizer um negócio desse, eles batem em mim. Mas eu não vou levar você até 11 horas, não. 9h30 a gente acaba. Amém? Se o Espírito Santo deixar, João capítulo 21. Deve estar no telão aí. Mas acompanhe comigo. Eu vou ler alguns versículos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu
e os outros 2 dos seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe também eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, e disse-lhe Jesus: filho, tendes alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda do barco direita. E achei, lançando-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque estava distante de cerca de quase 200 côvagos, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei-nos os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou da rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompiu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era Jesus. Amém? Eu escolhi esse texto justamente porque ele é muito conhecido. Então fica fácil para a gente ministrar algo que você já conhece, que você já sabe. Desde o momento que nós ainda lá na Igreja Batista Monte Sião, em Angra dos Reis, quando eu ouvi pela primeira vez o texto do Equibalo e a ministração a respeito das pessoas, a gente realmente fica motivado a respeito deste enviar do Senhor. E eu vejo a importância disso quando a gente tem a consciência do propósito do reino. Eu tenho andado por lugares e eu tenho visto que tem muitas pessoas boas, com tremendas de boas intenções, mas com motivações erradas. Não basta você estar bem intencionado se você estiver debaixo de uma motivação errada. E esse propósito de enviar, e com violência enviado sem direito a retorno, é a chamada para a última hora mesmo para a igreja, porque eu tenho certeza que somos a geração do João Batista. Nós estamos mesmo anunciando a vinda do Cordeiro. Nós não temos mesmo mais tempo a perder. Nós precisamos de blindar, proteger e anunciar, inclusive a nossa geração. Precisamos mesmo de colocar essa palavra viva dentro de cada um de nós, para poder cumprir. Então assim, eu amo, deixa eu dar um parênteses aqui. Eu nunca tinha ouvido falar com tanta propriedade do que é menonita. Eu até pedi um irmão aqui ontem, nem sei onde ele estava: deixa eu bater uma foto da sua camisa. Pastor Paulo nos deu uma aula, é um mestre. Obrigado por toda a informação. O bispo dentro do carro no aeroporto já veio nos alinhando com algumas coisas, apesar de pastor Irene já ter falado conosco. Mas eu sou de origem batista, e eu amo a história da igreja, de toda uma igreja tradicional, de toda uma igreja histórica. Porque apesar da gente estar debaixo de um manto apostólico, de uma origem batista, como vamos desprezar os sangues que foram derramados para nós estarmos aqui? Como é que eu posso desonrar um trabalho feito? Porque eu só estou aqui por homens que deram a sua vida para nós chegarmos aqui. Eu acredito que avivamento não é algo que se busca, é algo que se acontece. Avivamento não é algo que você está esperando chegar, é um momento. Deixa eu te dizer uma coisa: eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ainda que porque a Bíblia diz, está certo, não tem nada de errado você dizer que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas está na hora da gente poder dizer quem é o Deus de Josimar, quem é o Deus de Irene, quem é o Deus de Sanderley. As pessoas dentro desse lugar vão falar que assim: esse homem é o Deus desse homem, porque nós somos igreja. Você acha que quando daqui a pouco nós apagarmos essa luz, quando desligar esse teclado, fechar aquela porta, algumas pessoas, pastor Irene, vão dizer assim: a igreja fechou? Não, a igreja não fechou, a igreja foi embora. A igreja voltou para casa, a igreja foi dormir, talvez com um homem que está embriagado. A igreja amanhã vai estar num caixa de supermercado.
Você só está lá, a sua função é estar no caixa do supermercado, mas você é a igreja de Cristo lá, porque a Bíblia diz que você, não é eu, é a Bíblia que diz que você é a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz, não sou eu, que você é embaixador de Cristo. A Bíblia diz, não sou eu, que você é muito mais do que vencedor. A Bíblia diz que nos deu poder para pisar em serpentes e em escorpiões e libertar os cativos. Então o ambiente que Deus te plantou é só oportunidade para ali você ser igreja. Não é um ambiente que me muda. Pastor, o senhor não sabe onde é que eu moro, o senhor não sabe a minha família, o senhor não sabe a desgraça que é o marido que eu tenho, a mulher que eu tenho, o senhor não sabe a comunidade que eu moro, o senhor não sabe a violência e a droga, você não sabe os bandidos que estão lá, a arma que estão lá, o senhor não sabe a miséria, o senhor não sabe o ambiente que eu vivo. O senhor está falando isso que o senhor mora numa mansão. Ei, Deus te colocou no lugar certo, porque não é o lugar que te transforma, é você que transforma o lugar que Deus te colocou. É você que transforma esse ambiente. E essa igreja, quando eu olho a história de 38 anos, já prova a presença e a graça de Deus nesse lugar. Porque se não tivesse Deus aqui, não tinha chegado em 38 anos. Cheguei aqui, presença de Deus. Ontem fui impactado pela palavra. Eu por mim não precisava nem pregar, só recebia do Senhor. Mas eu quero poder ver uma Goiânia tão restaurada, um Brasil tão mudado, tão impactado pelo entendimento de que nós sabemos então para o que viemos. Você nunca saberá quem é você se você não souber quem é Deus. Você acha que a matéria-prima tua é o barro? É a partícula de Deus, é o fôlego de vida. A gente precisa de nos entender melhor ainda quem somos nós. E aí a gente quer ser enviado com essa força e com essa violência, sem entendermos quem somos. Cheio de boas intenções, mas com motivações erradas. E aí eu conversando com Irene, conversando com o Josimar, eu falei que assim, meu Deus, que benção. O coração desses pastores alinhado realmente com o céu. Quem sabe um dia eu volto aqui. Deus colocou uma mensagem no meu coração. Aquele jovem que estava no tanque de Betesda, 38 anos, esperando uma cura. Porque, diz a lenda, quando a água era agitada, um anjo ali, o primeiro que entrasse era curado. Ele acreditou nisso durante 38 anos, ficou lá. E você sabe que alguém sempre entrava primeiro que ele, diz a Bíblia. Até que Jesus foi a ele, fala comigo, Jesus. Fala igual o crente, só vou parar no 50 falar. Fala, Jesus foi a ele. Quando então Jesus foi a ele, perguntou o que queria e o Senhor curou ele. Amém? Está aqui comigo? Então eu fico imaginando. Então um dia, quem sabe vou voltar, eu quero falar para você de 5 coisas que podem motivar Deus a ir até você. Porque muitas motivações nos trouxeram nesse culto aqui hoje. Pessoas vieram aqui porque celebrar o aniversário. Alguns vieram aqui porque quer ser curado. Alguns vieram aqui porque quer o seu casamento restaurado. Alguns vieram aqui para poder ver o louvor. Muitas coisas nos motivou a vir aqui. Agora a pergunta é: o que pode motivar Deus a ir até você? O que faz Deus sair do céu e ir até você? Então intenção é maravilhoso ter, mas a motivação tem que estar correta. E para nós então estar envolvido com esse equibalo, com essa proposta do ano que vocês estão envolvidos, uma motivação correta, vamos arrebentar com o céu de Goiânia. E as nações vão vir para cá para poder ver o que Deus está fazendo aqui através da sua vida. Mas da onde que Deus te arrancou? O livro de João vai dizer aqui de Genezaré, está falando da Galileia, está os discípulos de Jesus pescando. Pedro, essa região é uma região de praias, de areias vulcânicas. Eu fico imaginando aquela praia com uma areia negra ainda. Pedro ali sentado na praia, em uma daquelas pedras, e de repente, eu fico imaginando, está só na minha cabeça. Pedro deve ter batido na coxa e falou que assim, quer saber, eu vou pescar. Aí os discípulos falaram que assim, eu vou também. E foram pescar. Mas a Bíblia está aqui no capítulo 21 falando da ressurreição.
Jesus já tinha aparecido para os 11, já tinha aparecido para Maria, já tinha aparecido para alguns, e vai então lá na Galileia, e vai lá encontrar com Pedro. Esse texto aqui, você vai continuar lendo, você vai ver que: Pedro, tu me amas. É esse texto tão solene, tão conhecido. Mas a Bíblia diz que Jesus chega, então eles estão pescando, e o Senhor vai lá e dá uma olhada, pergunta: vocês têm peixe aí? Vocês têm alguma coisa para comer aí? Fala: não. Lança a rede do outro lado. Você sabe, pegaram 153, o Senhor manda voltar. Mas para poder falar dessa história, você precisa de ir comigo a Lucas capítulo 5. Porque quando você lê Lucas capítulo 5, parece um déjà vu, parece uma repetição. Jesus, ele está sendo oprimido lá em Lucas 5. Jesus está sendo oprimido pela multidão, porque ele estava ministrando para todo mundo. De repente o Senhor entra, vê os barcos, entra dentro do barco, o barco se afasta, e o Senhor então começa a ministrar para eles dentro do barco. E Jesus pede aos discípulos que lancem o mar ao alto. Ele já tinha a noite inteira trabalhado, esses mesmos homens, mesmo Pedro. Ele já tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pego nada. O Senhor então manda que eles lancem a rede, e Pedro fala que assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Quer dizer, eu sou pescador, me entendo de pesca, mas sobre a tua palavra. Ele foi lá e lançou a rede. Você sabe o que aconteceu? Eles ficam extasiados, felizes, motivados com tudo aquilo. Então Pedro vai lá e fala que assim: aparta-te de mim, porque eu sou miserável, eu sou pecador, eu não tenho nem condição de estar perto do Senhor. O Senhor vai lá, Jesus vai lá e fala para Pedro: falei, Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. A partir de agora vocês vão ser pescador. Imediatamente eles largaram tudo. Imediatamente eles largam tudo e vão seguir Jesus. E é uma escola. Pensa aproximadamente 3 anos e meio você andando do lado do mestre. O que Pedro deve ter ouvido, o que Pedro deve ter visto. Que seminário foi esse? Até que um momento, Jesus já sabendo que há de se cumprir sobre a vida dele, já imaginando que iria ver o Senhor dar a palavra. E Pedro vai lá e solta uma frase que você conhece bem. Pedro fala que assim: nem que eu tenha que morrer para o Senhor, eu não te abandono, eu não te largo de jeito nenhum. E você sabe que na hora que Jesus é preso, Pedro então 3 vezes nega o Senhor. 3 anos e meio discipulando esse homem, 3 anos e meio de experiência, investindo na vida desse homem, para que no momento da dificuldade, no momento da crise, quando Pedro viu que o negócio estava difícil, mesmo falando que não negaria o Senhor, ele o nega. Por isso que para você entender 21 aqui de João, você tem que ler Lucas. Então é um déjà vu, é a mesma história, é a mesma praia, é o mesmo lugar, é o mesmo ambiente, é o mesmo barco, na mesma situação, não tinha pego nada, da mesma forma, mesma situação. O problema é que quando nós entendemos que nós estamos diante do Senhor, porque aqui nós vamos ser enviados. Eu já ouvi falar que amanhã vai ter consagração, já vi falar do projeto que Deus já está fazendo, já está levantando sobre as igrejas, sobre os irmãos, sobre cada um dos teus filhos, aqueles que vão ser enviados. Então eu preciso de entender esse negócio, porque uma vez que eu entreguei, que eu coloquei Jesus na minha vida, e eu comecei a prestar atenção, pastora Andréia, com qual ferramenta que as pessoas estão trabalhando. A sua vida já está na mão do Senhor, mas com qual ferramenta que você trabalha? Com qual ferramenta que nós temos? Desistência. Tem muita gente que está envolvido com desistência, não com insistência. Eu preciso que você entenda a importância de que quando caminhar com o Senhor, nós temos que abrir mão, porque as pessoas têm uma facilidade de, com a ferramenta errada, estar caminhando com o Senhor. O problema é que você está com a desistência na mão e abrindo mão da insistência, porque eu sei que a perseverança, ela revela uma força que você nem imagina que você tem. Naturalmente as pessoas têm uma facilidade em desistir das coisas. Talvez tenha sido a história de Pedro. Disse que não negava Jesus de jeito nenhum. Quantos de nós já falamos isso? Quantos de nós já, no nosso coração está queimando, que não abrimos mãos do Senhor? Pedro, por tudo que viu, mas bastou ter a dificuldade, Pedro o negou.
E ao negar Jesus, ele volta a fazer o que o Senhor já tinha tirado ele de fazer. Ele voltou para o mesmo lugar que o Senhor tinha tirado ele. Ele voltou às práticas antigas. E eu tenho visto por lugares que eu tenho passado, que basta as pessoas terem um nível de dificuldade, abrir mão das suas convicções e querem voltar a práticas antigas. Porque de repente foi ensinado para nós de que vem para cá e para de sofrer. Porque vem para cá que vai ser um pozinho do pirlim-pim-pim. Porque vem para cá que a sua vida é claro que em Cristo não tem como ter derrota. A Bíblia diz que se você buscar a Deus acima de todas as coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não tem que ter preocupação no que há de vir, porque os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os seus pensamentos. Só que as pessoas ainda não têm entendimento dessas coisas. Então, porque foi doutrinado de que você chegou aqui, que a sua vida de repente... Acho que foi do pastor Paulo que eu estava escutando isso hoje. Tem gente que... É a questão da motivação e da intenção. Tem gente que vem para Jesus para poder encontrar um namorado, um esposo. O problema é que quando encontra o esposo e o namorado primeiro, vai embora e já abandona Jesus. É porque às vezes as pessoas estão envolvidas com isso. Vem para a igreja para poder resolver os seus problemas. Se você vier para Cristo para resolver problema, o dia que você resolver, você vai embora. A gente tem que vir aqui para poder adorar o Senhor, para servir a Ele, para poder glorificar a Ele. Me dá vontade, até sabe de fazer o quê, pastor Irene? Pegar um microfone, acabei o culto, não tem mais mensagem, vamos embora. Já pensou se eu chegasse, subisse aqui, me apresentasse e falasse para vocês assim, gente, amém? Podemos ir embora? Porque nós viemos aqui para quê? Para prestar o nosso culto a Deus, amém ou não amém? E aí eu pergunto, você já prestou o teu culto a Deus, podemos ir embora? Porque eu estou cansado de ver pessoas falarem assim, o culto foi ruim. O culto não foi bom. Eu pensei que o pregador era ser assim, que ia entregar, que ia orar por mim, que ia entregar uma revelação. Não gostei do culto, não. O culto, deixa eu te falar um negócio. O culto tem que ser bom para quem? O culto tem que ser bom para você, não. O culto tem que ser bom para Deus. Eu quero ver. Se nós quer acabar aqui, nós que 10h30, o Senhor vai lá no céu e fala assim, quero ver se o Senhor olhou para você e falou assim, o culto foi bom, ele prestou um bom culto a mim. A gente pode acabar, podemos ir embora? Você já prestou o teu culto a Deus? Porque se a gente não tiver um entendimento de uma chamada para essa última hora com a qual nós temos, nós nos perderemos no propósito. Porque a dificuldade vem, as pessoas voltam à velha prática. E o Senhor está treinando uma geração para poder levantar discípulos de honra. Porque vamos sim tocar no lugar que Deus nos plantou e vamos mudar a geografia. A sua geração será tocada pelo Senhor no nome de Jesus. Então aqui você vê lá no livro de Lucas, o Senhor investe 3 anos e meio no Pedro. E daqui a pouco Pedro na dificuldade abandona e vai pescar de novo. Volta à prática antiga. Quem é que está lá? A primeira lição que eu tenho num texto como esse é que Deus não abre mão do seu investimento. Porque Jesus investiu em Pedro, preparou em Pedro, colocou na vida de Pedro, e mesmo com as falhas, mesmo com os erros, mesmo com toda a ignorância de Pedro, a atitude de Jesus foi ir atrás dele de novo. Depois que Jesus ressuscita, ele vai lá na Galileia e ele tem um encontro com Pedro. E quando ele bate esse papo com Pedro, ele vai colocar na mão de Pedro algo de maior importância. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor nunca vai te dar coisas se ele não confiar em você. E ele vai atrás de Pedro porque ele entende que o maior investimento que Jesus teve foi a vida de Pedro. E aí você pode aqui estar achando o maior dos miseráveis, aquele que pecou ou que é indigno, que é improvável. Isso para o Senhor pouco importa se o arrependimento estiver no teu coração. Deus não abre mão de você, meu irmão. Quem aqui entende que você foi escolhido por Deus?
Graças a Deus, todo mundo levantou a mão. Se você entende que você é escolhido de Deus, eu quero deixar uma pergunta essa noite. Você acha que Deus erra nas suas escolhas? Deus não erra nas suas escolhas. E a gente precisa de entender que Pedro, quando ele fala assim, eu vou pescar, os outros discípulos falam assim, eu vou também. Então nós precisamos de carregar a responsabilidade da influência. Então você precisa entender que as suas ações, que as suas atitudes, que o nosso comportamento influencia outras pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Então a nossa postura como crente, a nossa postura como homens e mulheres de Deus, ela vai influenciar a pessoa. E qual é a influência que você gera na sua família e na sua geração? Dentro da sua casa. Será que as pessoas veem Deus em nós? Será que as pessoas estão vendo o equibalo em nós, estão vendo a presença de Deus em nós? Qual é a ferramenta que você está servindo o Senhor? Insistência ou desistência? Eu sou feliz demais de estar aqui hoje, porque promessas estão se cumprindo na minha vida. Eu estou vivendo a profecia ministrando para vocês aqui hoje. Servir o Senhor não é tão fácil. Quando eu me converti na Igreja Batista Nacional Ebenezer, tudo que eu queria era adorar o Senhor. De repente a nossa igreja, ela se pega sem pastor. Nosso pastor presidente, vivo ainda, está até hoje, mas ele ficou cego, está cego, com muita comorbidade, diabético, labirintite. Ele resolveu emancipar todo o campo. Nós éramos missão, chamada Missão Batista Ebenezer, na cidade de Paraty, 30 membros. E quando ele resolveu emancipar o ministério, falou assim, Sanderley, fica aí. Eu já tinha saído do seminário, e já tinha me levantado o evangelista, e eu estava lá fazendo a parte de sendo sabatinado, para receber a ordenação. Não tinha condição ainda de assumir a igreja, tomar conta da igreja. Era o filho mais velho cuidando dos irmãos, para poder enviar outro pastor para ir. E a gente ficou ali esperando o outro pastor chegar, mas ninguém queria ir para Paraty, porque não rendia nada. Uma cidade de 40 mil habitantes, pagando aluguel à igreja, uma membresia de periferia, ninguém queria ir para lá. E ficamos cuidando da igreja, como ninguém queria ir, eles me ordenaram, e me colocaram então para cuidar da igreja, e ainda fiquei esperando ali, chegando algum pastor, e estou lá até hoje. Estou lá até hoje cuidando da igreja. 12 anos nós completamos esse ano, e para misericórdia do Senhor, nós já somos 5 igrejas na região do Rio de Janeiro. Mas você não tem noção do nível da dificuldade, porque aí o equibalo eu tinha sido enviado. Mas queimava no meu coração servir ao Senhor. Eu sempre fui um profissional liberal, sempre cuidei de administração de empresas, sempre tive no cargo de chefia. Mas em Paraty, administrando uma marina, um restaurante, um hotel, eu ficava dividido entre estar na igreja e na empresa. Eu quis sair algumas vezes da empresa, porque quando eu estava lá na empresa, o meu coração estava na igreja. Quando eu estava na igreja, o meu coração estava na empresa. Muita responsabilidade. Teve um momento que eu quis sair, o Senhor não deixou. O Senhor usou um profeta e falou que assim, você é um José no Egito. É preciso você aí, para gerar alimento ao meu povo no momento. E eu chorava, insistia, querendo sair. E falei que assim, não, eu quero pagar um preço, eu quero viver pela obra, eu quero me dedicar à igreja, porque eu quero ver o evangelho avançar, até que o Senhor autorizou. Falar que é por conta da igreja uma coisa, outra coisa é você ficar. Eu não tinha casa própria, pagava aluguel. Vai lá pagar aluguel em Paraty, para você ver. Qualquer aluguel, qualquer casinha mequetrefe lá em Paraty é R$1.200. Qualquer barraco de telha de eternite é 800, 900 mil reais. 5 filhos, eu sou pai de 5 filhos. Casado há 34 anos com essa mulher. A Isabela é minha caçula, tem 20 anos de idade. Dos meus 5 filhos, 4 estão casados, para a glória do Senhor. Dos 4 que estão casados, eles me deram 5 netos. Ô gente, fala a verdade, eu tenho cara de avô? Não, não tenho. Eu tenho cara de tudo, menos de avô. Eu dou dinheiro para meus netos para eles me chamar de tio. Eu chamo a minha neta, eu dou R$10 para ela, falo assim, ó, chama o vovô de tio, tá? Ela fala assim, tá bom, vovô.
e pego o meu dinheiro. Mas eu, nesse ambiente de dificuldade, eu saio. Meus filhos ainda não eram casados, eu saio. Padrão de vida despencou. E aí a crise veio. Quando a crise veio, insistência ou desistência? Quando a dificuldade veio, eu estou por sua obra, Senhor. Eu estou enviado, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Aí veio a dificuldade. Qual é a ferramenta que você trabalha? Eu estou servindo a Deus, assim como nós estamos aqui. Qual é a ferramenta que eu caminho? Será então que eu vou abandonar tudo e voltar para o lugar que o Senhor me tirou? Porque eu posso trabalhar, eu posso isso, eu posso aquilo. Vou voltar para o lugar, vou abrir mão dos princípios. Chamei essa mulher, comecei a conversar com ela. Filho, você está no ministério comigo, as coisas estão assim, está assado. Ela falou que assim, onde é que você foi? Eu vou. Vou sacrificar os nossos filhos, passando por algumas dificuldades, por amor à obra. Eu me lembro muito bem, essa mulher me deu um dinheiro, falou que assim, amor, me deu um papelzinho, falou assim, amor, vai lá no mercado e compra essas coisas que estão faltando aqui em casa, vai eu para o mercado. E eu pego, passo aquele carrinho, mas o dinheiro a gente sabe que está no bolso. E aí, meu irmão, esse aparelhinho que tem no caixa agora, pip, 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 meu Deus do céu. A mulher vai pegando a compra e só vê aquele bip, meu olho não dá para acompanhar. E eu falo assim, mulher, vai com calma aí, dona. De repente eu tenho que deixar a metade da compra lá, porque o dinheiro não deu. E eu volto para casa com aquelas sacolinhas. Eu paro pelo meio da rua, vou lá num pé de palmeira que tem ali próximo, que tinha próximo da rodoviária da nossa cidade. E eu encostei, 2 horas da tarde, eu comecei a chorar, as lágrimas caindo. E o coração, vou voltar a trabalhar. Eu falava, não, Senhor, me dá força, me dá força. Enxuguei minhas lágrimas. Fui para casa, coloquei a compra ali, não levei tudo. E preciso de uma palavra. Nesse momento, está tendo um congresso em Porto Seguro. Alguns pastores me chamou para ir, eu precisando de uma palavra. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor. E o meu coração queimou para vir para Porto Seguro, para poder participar. Eu precisava de uma palavra só. Mas como que eu vou para Porto Seguro? Não tinha dinheiro para comprar nem comida para lá para minha casa. Uma ovelha minha descobriu o que eu queria e falou que assim, apóstolo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cheque. Se eu quiser, a gente parcela a sua passagem no cheque. Deram 10 cheques da Caixa Econômica Federal. Meu nome ainda estava bloqueado com o CPF. Não tinha nem conta no banco. Eu vou para Porto Seguro. Desço ali. Levei, meu bispo, R$400 no meu bolso, para poder passar 7 semanas naquele congresso. Estava tudo pago, pendurado no cheque predatado. Falei, não, esses R$400 dá para eu transportar até o aeroporto e comer lá. Quando eu chego lá, o lugar do congresso era quase 15 quilômetros do hotel. O irmão lá, um pastor, falou comigo assim, não, você não quer dividir um carro conosco? Eu falei, opa. Mas só que eu pensei que era para dividir só o lugar, mas era para dividir a despesa também. E lá foi 200. Sobrou aqueles 200 para eu comer 7 dias. Falei, tenho uma ideia. Fui no mercado, comprei aqueles copão de miojo. Levei o miojo para dentro do quarto, dividi o quarto com outras 4 pessoas, porque era um apartamento dividido para 5. E os caras me chamavam de noite depois do congresso para poder ir jantar. Eu dava uma desculpa qualquer, cansado, vou meditar, mas eu esperava ele sair do quarto, porque eu não tinha coragem nem de ir lá na cozinha do hotel pedir para eles esquentar uma água para mim. Então eu ligava o chuveiro só no quente, colocava aquele copinho de miojo no chuveiro quente, dentro do banheiro trancado. Eu chorava e comia aquele miojo com água do chuveiro e ficava comendo aquilo, chorando. E eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não choro pela vergonha, mas pela minha fraqueza. Senhor, me dá força, não me deixa desistir. Não me deixa desistir do lugar que eu já cheguei, Senhor. Me dá força. E aí, nesse congresso, o Senhor me dá uma palavra. Eu volto para Paraty motivado para nunca mais voltar atrás de um desejo que estava no meu coração. Passa 5 anos. Em uma condição completamente diferente. Eu vou para Manaus a ser legitimado.
Quando nós estamos em Manaus, mudar o nosso pacote, a gente vai parar num resort, no meio da selva amazônica. A mesa do buffet era como daqui lá naquelas bandeiras. Tinha tudo para você poder comer ali. E eu naquele hotel, em outra condição, quando eu estou ali comendo, pego aquele prato e eu vou para a minha mesa sentar. Quando eu vou dar uma garfada, o Espírito Santo veio direto no meu coração e falou assim, pss, pss, pss. Eu parei e fui ver o que o Senhor estava falando comigo. O Senhor falou assim, lembra do miojo? E eu lá na Amazonas, num hotel 5 estrelas, numa condição toda diferente, o Senhor vem de novo e fala assim, se você é fiel comigo, eu sempre serei fiel contigo. O negócio é qual ferramenta que a gente trabalha, desistência ou insistência. E a partir daí a gente então começa com a nossa vida a influenciar a vida de pessoas. Começa a tocar na vida de pessoas e mover pessoas. E a gente poder ver a geração ser tomada pelo Senhor. Porque tem muita gente que não entendeu o propósito do Senhor. E tem com toda a força do seu braço tentado resolver os problemas, mas não o consegue. Você já parou para pensar que tem gente que faz de tudo, mas não avança, porque não tem coragem de colocar a sua vida 100% na mão do Senhor. Eu tive coragem de me lançar por inteiro na mão do Senhor, e com todas as dificuldades, eu ficaria aqui a noite inteira contando história para vocês, mas com toda a dificuldade, eu não abri a mão da minha convicção de que é servir o Senhor e o propósito que Ele colocou no meu coração em tocar em vida de pessoas, em avançar na vida de pessoas. Você tem que aprender a confiar em colocar as coisas na mão do Senhor, porque tem pessoas que não entendem isso e tentam do seu jeito resolver as coisas. E Jesus então ele vai para os seus discípulos que a noite inteira pescou e não conseguiu. Jesus vai falar para ele, lança a rede. Meu irmão, estava muito mais perto do que eles podiam imaginar. O que você precisa está mais perto de você do que você pode imaginar. Você não precisa de muita coisa não, o Senhor já tem preparado para você. É focar o teu olhar e você se voltar para o propósito correto. Está muito mais perto do que você pode imaginar. Aí o Senhor diz assim, olha só que incrível, vocês têm peixe, é? Vocês têm comida, é? Não tem não. Lança a rede, lançaram a rede, 153 peixes. Pedro então vem nadando e vem estar com o Senhor. Fala para mim, quando Pedro chega na praia, o que tem lá? Quando Pedro chegou na praia, Jesus já estava com o peixe assando. Já tinha pão e peixe. Eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo esse texto, e o Senhor já tinha o pão e o peixe assando, por que Ele perguntou se eles tinham comida? Qual é a lição que o Senhor quer me entregar aqui nesse ano de ser enviado? Nesse discipulado que esse pastor lindo dá para você. O Senhor, você tem comida aí? Ele não tem não, lança a rede, está mais perto que você pode imaginar. Você só vai achar o que você precisa quando você ouvir a minha voz. Está do seu lado, só que você está escutando outras vozes. Se você escutar o que o Senhor está te falando, você vai chegar no seu propósito. E aí os caras vêm nadando e traz o peixe. O Senhor falou assim, agora pega o peixe aí que vocês têm e traz para mim. Quando ele leva o peixe já está assando, eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Quando eu perguntei ao Senhor, por que você foi pedir se eu já tinha? É porque eu não vou pedir nada para você do que eu já tenha para te oferecer. Deus não vai te pedir nada além daquilo que Ele já tem para te dar. Foi para isso que o Senhor falou para Abraão, me dá o teu filho. Quando Abraão teve coragem de sacrificar o filho, já estava o cordeiro. Deus não te pede nada daquilo que Ele tem para te oferecer, meu amado. Tem muita gente que às vezes não confia 100% no Senhor, porque está com medo de abrir mão de algumas coisas. Porque tem medo de abrir mão de algumas situações. Está muito mais apegado a pessoas, está muito mais pegado à estrutura do que uma chamada de Deus. Eu não estou falando para você abandonar a faculdade. Eu não estou falando aqui para você abandonar amigos, namoro. Eu não estou falando para você abandonar as coisas. Estou falando para você confiar 100% no Senhor. Porque o que Deus te pedir, dê. Porque o que está impedindo às vezes o agir de Deus na sua vida é o que você está preso a Ele. Então o que o Senhor pedir para você, oferte a Ele. Porque o Senhor Ele já tem preparado para você a bênção para poder liberar sobre a sua vida.
Jesus é extraordinário. E o Senhor, Ele é especialista em usar pessoas improváveis. Está mais perto do que você pode imaginar. Está lá aquela multidão andando atrás de Jesus, querendo multiplicar, querendo comer. Jesus, já sabendo o que haveria de fazer, novamente sentado numa pedra, já sabendo o que haveria de fazer, ele lança a palavra para os discípulos, e um dos discípulos do Senhor fala assim: nem se nós tivéssemos 200 denários de dinheiro, conseguiríamos alimentar todo esse povo. Nem se nós tivéssemos. De repente vai o outro discípulo de Jesus e fala assim: achei, olha aqui, Senhor. Pegou um menino que tinha poucos pães e poucos peixes, pegou aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e colocou na mão de Jesus. E Jesus vai e alimenta toda uma geração com o que aquela criança tinha dado na mão. Tem muita gente que não entendeu o propósito do Senhor na sua vida. Tem muita gente que está esperando que o Senhor ainda vai ter um culto aqui pentecostal, que vai ter um culto aqui que vai sair fogo no céu, que vai descer um anjo e vai te dar alguma coisa para você começar a fazer o ministério. Isso nunca vai acontecer, porque o que é necessário para que Deus te use já está com você. O problema é que o que está na sua mão você não teve coragem ainda de colocar na mão do Senhor. Porque enquanto aqueles peixes estavam na mão do menino, alimentava mal o menino. Mas quando teve coragem de colocar na mão do Senhor, alimentou uma geração. Então você sabe ensinar, ensina. Você sabe evangelizar, evangelize. Você sabe cantar, cante. Você sabe pregar, pregue. Porque se você tiver coragem de colocar o que Deus te deu na mão dele, o Senhor alimenta uma geração através da sua vida. E vai tocar em pessoas. E nós precisamos, nesse ano do Equibalo, investir mesmo no discipulado. Porque uma coisa é encontrar no meio da multidão quem carrega o que é necessário para poder alimentar uma geração. Outra coisa é ter quem descubra essas pessoas. E eu quero lhe lançar uma palavra. Em nome de Jesus, Deus vai levantar aqui líderes de excelência, que nós descobriremos quem carrega o que é necessário no nosso meio. É só alguém que vai descobrir. Sabe por quê? A diferença entre eu que estou pregando aqui e você, a diferença entre o bispo que está pregando aqui e você, é só a oportunidade. Porque se você tiver oportunidade, talvez você vai fazer coisas muito maiores que nós fazemos. Agora é descobrir quem carrega o que é necessário. E aí é o que eu estava falando com os pastores lá. Eu não quero carregar um título de apóstolo. Eu não quero carregar uma carteirinha. Eu não estou aqui por causa disso. Nós andamos atrás de uma unção. Nós andamos atrás de uma autoridade, de um vinho novo, de uma unção nova sobre a nossa vida. Porque o apostolado, o enviado, pode ser que eu nem seja, e nem tenho pretensão de ser, o melhor pastor de Paraty. Mas eu posso ser a pessoa que vou descobrir quem é o melhor pastor de Paraty. Pode ser que eu não seja o que profetize, mas eu posso descobrir o profeta dentro dessa igreja aqui. Pode ser que eu não serei a pessoa que vou ser o mestre, mas eu posso descobrir quem é. Então o que nós precisamos é quem descubra, quem tem o que é necessário para alimentar toda a geração de Goiânia. Essa foi a história dos discípulos de Jesus. Agora, no meio de uma multidão, tenha pessoas que andam com Jesus e atrás de Jesus, mas carregam a incredulidade. A diferença é essa. Porque o camarada, para poder virar para Jesus e falar assim: nem se eu tivesse 200 denários de dinheiro, eu conseguiria alimentar essa pessoa. Cara, eu estou diante de Jesus, eu não posso limitar o poder do meu Deus. Tem pessoas que carregam incredulidade com elas. Será que dá? Será que faz? Será que o Senhor vai fazer? Eu não posso ser essa pessoa que carrega incredulidade. Eu preciso entender o que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a nossa vida. Eu sou uma pessoa. Eu não oro por você se eu não acreditar no que Deus vai fazer. Você pode chegar aqui com câncer, com qualquer enfermidade que você tiver. Eu nunca vou orar por você.
se eu não acreditar no que Deus pode fazer na sua vida. Se Deus vai fazer, aí é com Ele. Mas só me resta crer que Ele pode. Se Ele vai te curar ou não, é com Ele. Mas eu creio que Ele faz, que Ele pode. E eu peço, e eu clamo, e eu falo, e eu faço, e eu ministro, porque eu sei que Ele pode. Agora, se Ele não quiser, é com Ele. Mas eu creio, eu sei que Ele faz. Eu não caminho com o Senhor com a incredulidade. Eu não sirvo o Senhor com a desistência. E eu fecho a minha mensagem porque o tempo já se faz. Porque o equibalo, o enviado do Senhor, é não voltar às velhas práticas. Porque nós somos testados o tempo inteiro a querer desistir de um propósito. Nós somos o tempo inteiro provocados a voltar às velhas práticas. Mas o Senhor, Ele vai atrás do investimento para poder mostrar que é contigo mesmo o negócio. E o tempo inteiro nós somos provados. Estou eu no culto da nossa igreja, domingo, ministrando a minha filha, sua segunda gestação. 6 meses de gestação com problemas. Estou vendo uma movimentação no fundo da igreja e eu pregando, estou vendo aquele negócio, achei estranho. Porque era a minha família que estava movimentando com violência. Encerrei a pregação, alguém vai na minha orelha e fala assim: sua filha está passando muito mal em casa, sua esposa já foi para lá, fulano já foi para lá, os intercessores da igreja já foram para lá. E eu vou para a casa da minha filha está em prantos, desesperada dentro de casa, o pessoal orando por ela, uma confusão medonha. E o que está acontecendo, pai? Acabei de vir do hospital, os médicos aqui não querem me operar, apesar de ser prematuro 6 meses, mas porque não tem UTI neonatal na cidade. E ela tentando falar isso comigo, o líquido amniótico quase 0. Bebê está em sufocamento, sofrimento fetal, não tem oxigenação para o neném. E aqui eles não podem tirar, eu não sei o que vai fazer. Eu falei assim: eu estou te levando agora para uma cidade vizinha chamada Taubaté. Lá tinha um hospital de referência. Peguei e coloquei no carro. É porque você não é da minha região, você não sabe, você não tem noção do que eu vou te falar agora. Nossa região é de serra. Da onde eu estava até esse hospital é 200 e pouco quilômetros, subindo serra, 10h30 da noite. Pensa num camarada, parece que ligou o Hot Wheels. Peguei o carro, levei a minha filha. Quando chego no hospital com ela, tomografia, todos os exames, ela com o marido dela e eu e minha esposa. Passa um tempo enorme, já madrugada isso. Permitem que a gente vá até o quarto, porque a minha filha queria falar comigo. O médico lá, o cirurgião, o marido dela. A minha filha chorando muito. E ela fala assim: pai, não tem jeito. O médico falou que se ficar aqui vai morrer, mas a chance de tirar o óbito é maior ainda. O que eu faço, pai? O médico diz que 5% só de chance para ela poder sobreviver, a neném. O médico deu privacidade para nós. Eu segurei na mão da minha filha. E não querendo ser demagogo, mas eu dei um leve sorriso. Soltei um sorriso para minha filha, porque eu precisava passar esperança, bispo. Eu precisava de dar coragem para ela. Mas uma coisa queimava dentro de mim, do Deus que eu sirvo. Eu falei para você que eu não oro se eu não crer. Eu sei que Ele pode. Eu dei um sorriso para minha filha, segurei na mão dela e falei que assim: filha, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não andamos com a desistência. É a oportunidade que Deus está nos dando. É a chance que Deus está nos dando para mostrar para todos que nós conhecemos que nós temos um Deus. É agora. Para nós colocarmos a nossa fé em ação, minha filha. É agora que é a hora da gente mostrar que cremos de que Deus faz. É a oportunidade, porque minha filha, até aqui tem sido muito bom. Até aqui Deus nos deu carro. Até agora Deus nos deu a casa. Até aqui não nos faltou nada. Até aqui era fácil glorificar o Senhor e dizer que Deus é bom. Mas agora é a chance que nós estamos tendo, minha filha, para poder dizer que Ele é um Deus poderoso. E eu quero te dizer uma coisa, minha filha: 5% com Deus é coisa demais. 5% é muita coisa, filha. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Teve um homem
que ele não tinha chance alguma, era 0%, não tinha mais nenhuma esperança para esse homem. Ele já estava 4 dias sepultado dentro de uma caverna, não tinha chance alguma. Mas quando chegou o Messias, quando chegou o meu Deus, o seu Deus, e uma palavra, sem nenhuma chance, aquele homem saiu para fora. E 5% é coisa demais para nós. É coisa demais para nós. Eu sirvo um Deus. Nós fomos enviados e não vamos recuar, minha filha. Mas eu preciso que você entenda que o nosso coração tem que estar pronto para sair desse hospital sem a sua filha no colo. Eu tenho convicção, minha filha, que nós vamos sair com ela, e o nome dela será Valentina, porque como valente lutará ao Senhor. Eu tenho certeza, minha filha, mas eu preciso que você entenda que se quando você sair desse hospital ela não estiver no teu colo, a nossa adoração ao nosso Deus será a mesma. Não mudaremos uma vírgula naquilo que servimos ao Senhor. Mas 5%, filha, é coisa demais. A minha filha, amém, pai. Vai lá em Ebenezer. Para que eu coloquei o nome daquela menina de Valentina, meu Deus do céu? Uma menina bagunceira. Está correndo para tudo quanto é canto naquela igreja, fazendo a maior bagunça e dançando na frente do altar, porque Deus é extra. Esse é o Deus que vale a pena servir, meu irmão. Esse é o Deus. Então eu não posso ser enviado e ter a ferramenta da desistência como a minha mola motivadora. Não, mas é a insistência. Eu persisto, é a resiliência, é um Deus, porque eu quero te trazer à memória. Se até aqui a sua dificuldade te desanimou, se até o momento da sua caminhada você está desmotivado, assim como o Senhor foi atrás de Pedro, assim como o Senhor voltou na Galileia, parecia até um déjà vu, no mesmo lugar, porque Ele não abre mão do investimento. É em Menonita, em 32, em 38 anos, o Senhor veio até você esta noite para dizer que eu não te abandono, e é contigo que eu quero fazer a obra, e é com você que eu vou mudar a história da tua família. Se você crê nisso, dá um maior grito de alegria e aplauda o Senhor no nome do Yeshua, porque Ele te escolheu. Coloque-se de pé, por gentileza. Ele te escolheu e ponto.